Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Vamos aí, começando uma nova semana, conteúdo novo. Nós vamos vendo algumas realidades brasileiras em diversas atividades econômicas. Semana passada nós entramos nesse setor de serviços, não foi mesmo? Tratamos de ver algumas características dessas atividades do setor terciário aí, principalmente no que diz respeito à atividade do comércio, né? Que é aquela grande atividade econômica, produz, participa da economia nacional, emprega uma quantidade muito grande de pessoas. Agora nós vamos para uma segunda atividade importante desse setor terciário. Nós vamos dar uma olhadinha na questão dos transportes no Brasil. Tá? Antes de nós tratarmos de ver as principais características dos nossos diferentes sistemas de transporte aí, vamos entender um pouquinho o que são esses sistemas de transporte, como que um conjunto desses sistemas tratam muitas vezes de fazer o quê? Influenciar até mesmo no desenvolvimento de uma determinada região. Tá? Então é com essa ideia aí que nós vamos trabalhar. Então, como você pode ver nessa imagem que eu trouxe aqui para você, nós encontramos aí uma diversidade de modais de transporte. O que isso significa dizer? Então, nós acabamos tendo o quê? Alguns exemplos aí, não é mesmo? Ferroviário, transporte aéreo, ainda nós acabamos encontrando aqui a presença do transporte rodoviário e ainda nós temos o quê? Esse transporte, que é o hidroviário, pode ser feito nos rios, transporte fluvial, ou ainda o transporte marítimo, certo? E existe um outro modal de transporte que muitas vezes a gente esquece que ele existe, que é o chamado transporte dutoviário, que vai ser o quê? Transporte de diversos elementos, minerais, óleos e gases, que é feito através de dutos. É um sistema ou um modal de transporte também. Quando a gente vai analisar a realidade de uma determinada região, em nosso caso, a nossa preocupação aqui está relacionada com o quê? Com os sistemas de transporte no Brasil, a gente tem que partir de algumas premissas, né? Quais são essas condições, quais são essas premissas que nós temos aí? Os sistemas de transporte, com a forma como eles se estruturam em uma determinada região, podem influenciar muito no próprio desenvolvimento dessa região. Por quê? Então, conforme nós vamos ver nas nossas próximas aulas aí, uma das características do sistema de transporte está muitas vezes relacionado com o custo do transporte. Lá na nossa aula anterior, como eu chamava a atenção de algumas características desse setor terciário, eu chamei também sua atenção para o seguinte fato, onde a gente acaba tendo que muitas vezes aí, acaba ocorrendo o quê? O setor terciário é um setor não material. Então, a mesa é produzida lá na indústria de móveis, vai até a loja, vai até a sua casa e utiliza um sistema de transporte. Dependendo do tipo de sistema de transporte que nós acabamos encontrando aí, o que acaba ocorrendo? Acaba ocorrendo que ele pode estar alterando o valor final desse produto. Se você usa um modal de transporte de baixo custo, e principalmente se ele tiver uma alta eficiência, o que acaba acontecendo? O custo final da produção ele diminui. E quando a gente pensa nessa diminuição, automaticamente você tem o quê? Você aumenta a competitividade de toda uma região. Então é isso, a gente tem que pensar sempre no custo, no consumo de energia, na manutenção que um determinado modal de transporte gera, certo? E também temos que pensar na sua eficiência, lembrando que sempre existe uma regra básica. Dependendo da dimensão da região e do tipo de mercadoria, de produto que é transportado, às vezes você tem que isso cabe a um determinado modal, tá certo? Só relembrando o seguinte, eles variam muito em custo. O tipo de transporte que nós temos mais caro, sem sombra de dúvidas, ele vai ser responsável pelo transporte aéreo. Então os aviões, mas é que os aviões eles são usados para qualquer tipo de transporte. Geralmente é para aquele transporte que você tem uma necessidade, que ele seja feito com uma velocidade maior, ou às vezes a longa distância, ou às vezes naquelas regiões mais isoladas, né? Que não tem outro acesso
além dos aeroportos aí. Então isso às vezes você tem que colocar numa balança, ver qual é o custo de qual. Depois, abaixo dele, vem o transporte rodoviário. Ele é de um custo muito elevado. Você fazer a manutenção do chamado material rodante da estrada e o consumo de combustível é muito elevado. Daí na sequência nós temos o transporte ferroviário e nesse conjunto o de menor custo que nós temos é o hidroviário. Por quê? Porque principalmente ele tem uma capacidade de consumir uma quantidade muito pequena de energia em relação a toneladas transportadas. E outra vantagem muito grande que nós temos é o quê? São as vias de transporte. Geralmente elas estão prontas, os rios, os lagos, os oceanos. Você precisa, peço desculpa, investir no máximo aí nos portos ou algumas outras obras do tipo, né? Então é mais ou menos essa ideia que nós vamos trabalhar agora, para nós pensarmos as diferentes realidades a respeito desse sistema de transporte que nós temos aí no Brasil, né? Então nós começamos assim. Como é que se dá a nossa matriz de transportes? O que significa isso? Quanto a gente usa de cada um dos diferentes modais. Então aqui você tem um gráfico. O que é que chama atenção de cara nesse nosso gráfico? É essa parte amarela, que ela vai ser representada pelo transporte rodoviário. Então as rodovias hoje no Brasil, elas transportam mais de 60%, um pouquinho mais, 60,49% das nossas cargas e pessoas. Então guarda essa informação com você. Nossas rodovias são o principal modal de transporte aí na matriz brasileira. Daí na sequência, nós temos as ferrovias, com um pouquinho mais de 20%. Transporte aquaviário com um pouco mais de 13%. Duto viário 4,46% e o aéreo é pouquíssimo usado, 0,33% apenas. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que entender é justamente isso. Por que é que esse transporte rodoviário ele é tão utilizado no Brasil e quais são suas características? Tá? Partindo da seguinte ideia, nós temos um país com uma imensidão territorial significativa. Se você for pegar qualquer outro país que tenha grande imensidão territorial aí, o que é que nós acabamos percebendo que ocorre nesse país? Geralmente esse país ele vai ser caracterizado pela presença de uma quantidade grande de ferrovias. Mas aqui no Brasil nós acabamos encontrando o quê? Que as rodovias são as predominantes. E a explicação para esse acontecimento se encontra na história recente do nosso país. Tá? Nós podemos dizer que as primeiras vias de transporte no Brasil, basicamente elas tinham essa função de ligar o quê? Litoral ao interior das regiões. Explora-se no interior e deveríamos levar até os portos de exportação. Basicamente nós não tínhamos uma ligação entre as regiões brasileiras. Funcionava o quê? Quase como áreas independentes dentro do mesmo país, porque não eram interligadas. E isso sempre funciona dessa forma, até nós chegarmos ao período da economia cafeeira, a partir mais ou menos de 1850. Daí, com o início dessa indústria da economia cafeeira, se desenvolveram os primeiros sistemas de transporte no Brasil que foram representados pelas ferrovias, principalmente no estado de São Paulo, seguindo essa mesma lógica. O interior do estado de São Paulo até o porto de exportação, que era o Porto de Santos, né? E assim foi. Não tínhamos ainda um sistema de transporte de vias no Brasil significativo. A história só deu uma mudada, e uma mudada muito grande, a partir de 1956. O que é que acabou acontecendo com as rodovias brasileiras, né? Ali, em 56, assume a presidência da República JK, Juscelino Kubitschek. E ele cria um plano de governo chamado Plano de Metas, que uma das características desse plano de meta se chamava rodoviarismo. Então ele dizia, governar é abrir estradas. Ele saiu criando esse conjunto de BRs que nós temos até os dias de hoje. Abriu estradas, estradas e mais estradas. Ao mesmo tempo que ele fez isso, acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que nós abrimos um gigantesco mercado consumidor para automóveis, caminhões e ônibus. Só que nós não tínhamos essas fábricas no Brasil,
a gente começou a importar em grande quantidade, principalmente dos Estados Unidos e de países europeus. Até que esse pessoal de lá, eles se perceberam do seguinte: é muito complicado exportar isso para o Brasil. Uma saída muito melhor para isso seria o quê? Vamos começar a fabricar carros no Brasil. Então chegaram aquelas que antigamente eram chamadas de fábricas de automóveis. E elas foram se instalando principalmente ali no estado de São Paulo. Só que a indústria automobilística ela tem uma característica. Ela precisa de todo um setor desenvolvido ao redor dele, toda uma economia industrial ao redor, para fornecer aqueles subsídios, aquelas autopeças e equipamentos necessários para a produção de um carro. Então, com isso, nós tivemos o quê? Diversas outras empresas surgiram de capital nacional, o governo teve que investir, pesado também na produção de aço, de energia e de petróleo. Então, com isso, realmente o Brasil ele deu um salto extremamente grande. Mas só que nós, a partir daquele momento, nós fizemos uma opção no nosso país. Qual foi essa opção? Pelas rodovias. Só que, como você bem sabe, o que acontece com essas rodovias? Elas têm um custo muito alto no transporte. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Essa região do Cerrado brasileiro, região centro-oeste do Brasil, por exemplo, produz muita soja, região central dos Estados Unidos também. Só que lá nos Estados Unidos a soja produzida, ela vai num primeiro momento para o caminhão, depois talvez para um navio, depois talvez para um trem. Então barateia esse custo, porque para a produção deles é muito alto o custo. Nós, por uma questão climática, acaba acontecendo o quê? Nós temos solos melhores e clima melhor, nossa produtividade no campo é maior e mais barata. Só que muitas vezes sai o caminhão lá do Cerrado brasileiro e vai até o porto com a soja. Então, se nós temos uma vantagem competitiva no campo, nós perdemos ela na estrada. Quando o chinês, por exemplo, vem comprar soja aqui nos Estados Unidos, ele compra soja embarcada no navio dele. Daí, a soja sai mais cara nos Estados Unidos na produção, mas a gente vai competir com eles lá no mercado internacional e o custo do petróleo, o custo do transporte deixa isso muito alto. Isso é chamado também de custo Brasil. Entenderam? Então, a gente criou essa dependência. A maior parte aí se encontra concentrada nesse modal de transporte, que nós temos que mudar isso um dia, né? Nossa dependência é muito grande. Se você lembrar, alguns anos atrás, nós tivemos a greve dos caminhoneiros no Brasil. Basicamente o nosso país parou e nós tivemos uma série muito grande de prejuízos por conta disso. Daí de lá para cá a gente ouve um outro de vez em quando falando assim: nós temos que depender menos das rodovias. Lógico, isso é uma tendência. Mas se isso vai acontecer exatamente, eu não sei dizer. Beleza? Dá uma olhada aqui naquela famosa tarefa que eu deixo para você. Página 784 e 785, você tem aqueles exercícios do praticando. Vai lá, confere lá, faz lá, que você não vai ter problema nenhum. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.